Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT para dar aquela moral. No Morumbi está tendo reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube. Ele foi chamado para dar explicações, né? O Júlio Casares, movimento que foi liderado ali por conselheiros também de oposição, que não é lá muito grande no São Paulo, mas ele foi chamado para dar explicações. Estou com umas informações lá direto, então, da sala de, enfim, reunião do Conselho do São Paulo, o nosso salão nobre, tem, enfim, torcedores na porta lá do 17 protestando contra o Júlio Casares, contra as vendas também, tem um grupo pequeno ali de torcedores protestando, mas a gente tem, então, o Júlio focando em 3 tópicos pela minha apuração aí nessa conversa. Explicações do Fundo de Investimento em Direito Creditório, nosso FDIC da Galápagos, explicações quanto à nossa W Torre, né, a oferta que tem para o Novo Morumbis, e também algumas explicações da conversa com o Marinakis, né, para a base do São Paulo. Ele deu um geralzão e passa agora por uma, entre aspas, sabatina de conselheiros perguntando para tirar dúvidas, então, aí também do Júlio Casares. Então, rola neste momento, informação exclusiva para vocês, que rola neste momento, então, essa reunião no Conselho, que é bastante importante. Eu acho que faltaria bastante, Nick. Eu, assim, bato nessa tecla. Para mim, falta uma coletiva do Casares, sabe? Pô, cara, chama uma coletiva, deixa 1 hora de, enfim, perguntas para ele que ele esclareça vários pontos. Ele não deu coletiva desde que ele assumiu o cargo, né? Ele não deu coletiva desde que ele iniciou o seu primeiro mandato. Então, eu acho particularmente que faz falta, não só para o Conselho também é bastante importante, mas para o torcedor, Nick. Não sei o que você acha. A transparência era uma das bandeiras do Casares na campanha e a gente nunca viu isso, né? Tem muita coisa sem explicar e acho que é um pouco disso que você falou, cara. Não tem outra forma. Você quer que a torcida tenha paciência, tenha tolerância, acredite no discurso que está sendo colocado, né, de que o São Paulo está num processo de reconstrução e etc. Você tem que vir e explicar de uma forma transparente. Olha, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo, o dinheiro está sendo gasto dessa forma, o planejamento é esse. Quando a gente só escuta a notícia de que a molecada está sendo vendida, os jogadores estão sendo contratados por conta de empresário, o clube apresentou um déficit de 200 e tantos milhões no ano, aproximando a dívida de 1 bilhão. A gente também se dá o direito de interpretar da forma como a gente quer. Então, acho que ele acaba jogando contra o próprio clube, porque se ele viesse a público para o torcedor que merece, há tantos anos carregando o São Paulo nas costas, na boa e na ruim, o torcedor merece essa explicação. Né? Não é um post de Instagram lá, é realmente falar, olha, gente, é isso aqui, a Galápagos é isso, o FDIC é esse, o Marinakis é aquele. Claro que tem coisas sigilosas que ainda não foram fechadas, que você não pode abrir, mas né, a questão da transparência é isso. E só para ter um parâmetro, Gabi, que nem a gente falou do William Gomes, o valor dele, o Hernan publicou que o Corinthians está vendendo o Denner, lateral esquerdo, de 16 anos, por 12 milhões e meio de euros para o Chelsea. O cara nunca jogou no profissional, entendeu? Então, quando a gente fala que 12 milhões no William Gomes é pouco, cara, o William Gomes é um atacante, fez gol ano passado, jogou Libertadores, mesmo valor de venda, tem contrato longo, o Denner nem contrato longo não tinha, estava brigando por renovar lá no Corinthians, e foi pelo mesmo valor. Então, assim, realmente, cara, muito, muito, muito difícil você defender uma venda nessas condições como foi a do Moreira e também do Moreira empréstimo, né, que pode virar uma venda, e também do William Gomes. Exato, tá? Então a informação para vocês, né, do Júlio Casares na reunião do Conselho, conforme a gente trouxe para a audiência rotativa do Arquibancada, ele está focando em 3 tópicos, né, W Torre, Marinakis e FDIC da Galápagos, e agora responde às perguntas de conselheiros, inclusive de oposição do São Paulo, e aí isso não fica gravado para o torcedor, né, não é uma reunião exposta publicamente, embora tenha sido uma das promessas de campanha do Casares, né, as reuniões de conselho expostas na SPFC Play, não ocorre nessa reunião, mas fica então essa informação que eu acho particularmente bastante importante para que o São Paulino consiga ter explicações futuramente, quem sabe. Acho que já é um começo, né? O Júlio, para mim, ainda deve uma coletiva, não para jornalista. Coletiva você não faz para jornalista, não faz para mim, não faz enfim, para a galera da Globo, do UOL, da ESPN, da Jovem Pan, você não faz para essa tropa, você faz para o torcedor, né? Para o seu torcedor ter algumas respostas, e aí o jornalista tem que fazer uma pergunta condizente com o que o torcedor quer saber, e o Júlio deve algumas explicações também, né, que ficam como dúvida para o torcedor, o Nick.
Não, concordo, é isso aí. Acho que ele deveria chegar numa coletiva e explicar um pouco mais alguns pontos, não só dentro do conselho, mas explicar por que é que o São Paulo acumulou um déficit de 200 e tantos milhões, por que é que o São Paulo está chegando numa dívida próxima do 1 bilhão, por que é que o São Paulo tem que vender os jogadores com esse valor, porque para algumas coisas eles são muito bons de falar publicamente, para outras, infelizmente, não, e a gente, né, os torcedores que acabam ficando sem as devidas respostas. Você sabia que a gente tem uma programação diária aqui no Arquibancada Tricolor? Então, isso aqui foi só um corte. Se você quiser ver todas as versões completas ou saber mais da nossa programação, clica no link aqui na descrição.